E aí, como é que vocês estão? Seguinte, pessoal. Separei um vídeo aqui pra gente comentar, pra gente reagir, um corte do Vênus. Inclusive, eu adoro o Vênus, gosto muito do podcast das meninas. Com a Super Nani. Lembra da Super Nani? Você que tem a minha idade, ou um pouco mais velho, lembra da Super Nani? Aquela, acho que era no SBT que ela falava, né? Ela ia para as famílias, ajudar as famílias a lidar com questões do comportamento das crianças. Assim, eu não entendia muito bem na época. Cresci um pouco, estudei um pouco, entendi alguns processos. E aí eu lembro que algumas coisas eram bizarras, agora eu entendo por que são bizarras, tá? Nesse vídeo, elas falaram sobre crianças mal educadas, tá? E eu queria fazer alguns comentários sobre esse vídeo. Não vi ele por completo, tem alguns pontos aqui, vi um pedacinho, então a gente vai discutir. E qualquer comentário que você tiver, coloque aqui embaixo e a gente vai conversar sobre o assunto, beleza? Então bora pro vídeo. A gente estava assistindo agora, antes de você chegar, alguns trechos de episódios e a gente viu um em que a criança já tinha 2 anos e meio, né? E ainda dormia na cama dos pais. Mamava ainda. No peito e ainda estava dormindo na cama com os pais. E aí quando ela dormia na Peraí, deixa eu acelerar esse trem, senão eu vou ficar aqui até amanhã. própria caminha dela, a mãe sentia falta, Brigava sentia com o pai. saudade. Claro. E ia lá e pegava a filha. E aí falava, minha filha não dorme sozinha. desmama nunca, não dorme sozinha. É. Claro, você tá levando sua filha. Assim, comentário aqui, né? Essa questão de desmame é muito particular de cada família, né? De cada mulher ali com relação ao seu bebê. Então, assim, é difícil, não é fácil, são várias questões envolvidas, não é simplesmente desmama aí, é tudo nosso. Nada a ver. Tá? Precisa ter cautela, ter cuidado, porque é um momento importante para a família ali, né? Para a mãe, para o seu bebê, para sua criança. Então, é muito comum essa dificuldade acontecer, tá? As mães que estão vendo esse vídeo, coloca aqui embaixo se não é verdade isso que eu tô falando. E outra coisa, tem muitas crianças que têm dificuldade de dormir mesmo, tá? É que nesse caso aqui ela tá falando que a mãe tava reforçando, enfim. Mas assim, tem muitas crianças que têm dificuldade para dormir e tem trabalhos, estudos falando sobre essa ansiedade. Então a gente vai ter comportamentos para lidar, ou estratégias para lidar com esses comportamentos de medo de dormir, como por exemplo, exposição gradual a essa situação de ficar sozinho durante a noite. Enfim, tem vários estudos mostrando sobre essa ansiedade, né, que é muito comum na infância. Eu vou colocar até aqui um artigo de revisão que fala sobre essa questão da ansiedade e faz essa relação também com o sono, né? Enfim, é uma coisa complicada, mas a gente consegue trabalhar, consegue resolver e ajudar essas crianças, essas famílias com essa questão do sono, beleza? E sobre o desmame, é importante, cada caso é um caso, tá? Então é importante ter um olhar especial para cada família. O problema nasce nos pais. É nos pais. Sempre creio nos pais. Você já lidou com um pai narcisista? Sim. O pai é muito complicado nisso. Sabe qual é o pior? Ele não reconhece isso. O pai é muito difícil reconhecer o erro dele. Sim. Mas começa nos pais, sabe? Ele faz tudo direito, eu sei fazer. Por isso que... Assim, quando a gente fala de começa nos pais, é o seguinte, o ambiente modela o nosso comportamento, tá? Então a gente, enquanto indivíduo, a gente aprende observando os comportamentos, a gente aprende modelando os comportamentos. Então, a criança, entenda, nasce numa família e aí ela vai observar e vai ter relação com seus cuidadores e ela vai acabar modelando os comportamentos ali do que ela tem de referência. Então é comum que os comportamentos que a gente tem enquanto criança está muito relacionado ao ambiente onde a gente está. Então por isso que ela está falando que começa nos pais. Só que novamente, ela vai falar disso ao longo do vídeo, né? Culpar os pais é sacanagem, porque eles não são profissionais, eles não sabem direito, eles têm uma criação. As gerações mudam, enfim, é complicado, não é fácil generalizar tudo isso, né? E simplesmente jogar para os pais a responsabilidade de você, que é culpado, e pipipi. Não, calma. Que é muito difícil você entrar numa casa, como eu entrava, você fazer um diagnóstico e você falar para esses pais o que você está vendo, o que eles estão fazendo errado. Tem um problema você com a falou criança? isso pra mãe. Tem uma hora que a mãe fala assim, eu acho que é um erro meu. Você fala, eu tenho certeza que é um erro seu. A gente tava adorando. E ela falou, yes, vai, Nani, super Nani. A gente tava aqui assim. Aí o pai falou assim, então, é que eu cheguei faz pouco tempo, eu não tô conseguindo participar da família. Aí você falou, quanto tempo você chegou? Ele, 3 anos e meio. E não deu tempo? Pois é, ninguém conversa. É que assim, é muito comum, sobretudo pra mãe. A mãe que se vira, a mãe que se lasca, a mãe que dá um jeito. A mãe que vai na escola, a mãe que dá banho, a mãe que não sei o quê. Meu, ô campeão. Os pais que estão vendo esse vídeo, ô campeão. Pô,
ajuda não, né? Faça parte do processo de desenvolvimento da sua criança. Ah, mas eu sou padrasto. Não interessa, tá ali. Ajuda, assuma o papel, faça a sua parte, beleza? Porque é muito comum deixar pra mãe e o bonitão ficar livre do processo, tá? Então é comum isso acontecer, tá? É comum. Você sabe do que eu tô falando. Já era pra estar mais envolvido aí, hein, pai? 3 anos e meio, dava tempo de você ter se envolvido. Então, esse é o grande desafio, entendeu? Com os pais. Sim. Porque é difícil, porque, quer dizer, eu entendo o ser humano. O ser humano cresce assim, achando que sabe fazer tudo e que faz tudo direito, entendeu? Aí vem... E aí ela fala um negócio que eu lembrei agora do Skinner, né? Quando ele vai falar sobre o comportamento, né? Ele vai dar a ideia dele sobre o comportamento humano, ele fala assim, os seres humanos acham que entendem as causas do comportamento, eu tô parafraseando, tá? Eles acham que eles entendem sobre o comportamento, mas a gente está tão envolvido no comportamento, a gente vive, experiencia, está diante constantemente do comportamento dos outros e do meu próprio comportamento, que é difícil saber o que causa o comportamento. A gente acha que sabe, mas é porque a gente está constantemente exposto, constantemente lidando com isso, mas na verdade a gente não sabe, muitas vezes. É importante deixar isso bem claro. Eu não lembro que livro que eu vi, se é um artigo dele, eu não lembro exatamente. Ou se foi no artigo que ele propôs em 1981 sobre a teoria da seleção do comportamento. Enfim, não lembro exatamente, mas ele traz essa ideia de que a gente acha que entende sobre o comportamento, só que, na verdade, a gente não entende as causas desse comportamento. Então é mais ou menos o que ela está querendo dizer, né? A gente acha que entende, mas na realidade não entende tão bem assim. Tem alguém de fora e aponta o dedo, sabe? Sim. E fala, olha, não é assim, você está fazendo errado. Não, mas eu te chamei, porque eles falavam isso para mim. Eu te chamei para você resolver o problema do meu filho. Ele está fazendo malcriação, ele não obedece, ele isso. Só que se eu não corrijo aqui, não dá para corrigir lá. E quando você muda aqui, isso daqui, Muda sozinho. rapidinho. Tem muitos trabalhos mostrando que compensa muito mais trabalhar com a família em determinados casos, dependendo da idade, por exemplo, do que trabalhar com a própria criança. Porque, novamente, a gente aprende no ambiente que a gente está. Por essa relação com o ambiente, constantemente. Né? Eu tenho um reforço, tenho uma punição, enfim, tem uma extinção no meu processo de comportamento ali. Então, muitas vezes eu trabalho mudando o ambiente, muitas vezes já resolve algumas questões, ou eu faço nas duas frentes, né? Eu trabalho com as crianças, eu amplio o repertório comportamental daquela criança, ofereço para ela ferramentas para lidar com as questões emocionais, ofereço ferramentas para ela trabalhar com suas questões íntimas e vou trabalhar no ambiente daquela criança, com seus cuidadores, com a escola. Enfim, eu faço um trabalho em conjunto para eu conseguir ajustar ou melhorar as condições, ampliar o repertório, enfim. Sim. Fácil. Teve algum caso em que os pais desistiram no meio? Teve. Porque ficaram bravos? 2 casos. Você tá brincando? Não, e foi ao ar. O programa foi ao ar. E aí, eles só falaram, chega, não quero mais. Então, porque é o que estamos falando agora. Eu fui lá e eu mexi com coisas que têm a ver com o histórico deles. Sim. Entendeu? Porque eu pego um momento na vida deles, mas isso tem um histórico, tem um porquê. Por isso que eu falei. Isso é importante, ó, ela falou uma coisa interessante, ó. Ela chega lá na família, ou a gente, como terapeuta, chega na família com um recorte. Tipo assim, eu cheguei e já tava assim, meu. A culpa não é minha. Já cheguei, já tava assim. Mas só que a gente tem que entender que existe uma história por trás. Tipo assim, existe todo um passado que foi sendo construindo, as relações comportamentais foram sendo construídas, a gente foi criando aquele ambiente até chegar onde a gente está hoje. Não é do nada. Nenhum comportamento, por exemplo, vem do nada. Não existe comportamento no vácuo. É sempre uma relação. Quer dizer, eu nem julgo, sabe, nem critico, porque tem tudo um porquê, porque você Julgo. chega nesse ponto. Então, um dos casos, eu cheguei numa casa em que as 2 crianças dormiam juntas, já crianças assim, de uns 6, 7 anos mais ou menos, tinha problema de relacionamento e tudo, né? E eu orientei os pais como lidar com uma era menino e menina, como lidar com um, como lidar com o outro, enfim. Das mudanças que eu fiz, eles tinham um quarto vago, que era o quarto de brinquedos. Aí eu falei, olha, você pode separar teu filho, tua filha, cada um no seu quarto, cada um vai desenvolvendo autonomia, independência para cuidar das coisas. Tendo espaço ainda, né? Tem espaço. Só que eles colocaram 2 em um quarto e a sala de brinquedos, um quarto de brinquedos. Aí eu mexi tudo nisso. Aí vocês viram o programa, a gente... Rapaz, se essa mulher chega na casa da minha mãe e mexe nas coisas dela,
Tá maluco. Vai lá e a gente mexe. Pega daqui, coloca lá, faz isso. Lá. Aí eu mexi na casa dela. Só que a mulher era arquiteta. Ai. Nossa. Ela quis me matar quando ela viu o que eu tinha feito. Ela não quis quis matar. No dia seguinte que eu fui, que eu fiz toda essa mudança e tudo, no dia seguinte que eu fiz, estava tudo no mesmo lugar, tinha desfeito tudo que eu fiz. E ela falou, não quero mais. Aí eu vi e mexeu naquela coisa dela, sabe? Daquilo que a casa dela, como ela tinha programado, como ela tinha projetado. E veio alguém de fora, que aparece aí, cai de paraquedas. Sim. E muda Nesse tudo. que a Yas comentou que a gente estava vendo agora, tem uma hora que a mãe, ela quer interromper. Você dá a instrução para que a criança durma sozinha, a criança demora 2 horas para dormir chorando, e aí a mãe tá querendo interromper, e aí você fala, a escolha é sua. Você me chamou para ajudar, e o meu método, o que eu estou te propondo para fazer, é isso. Se você quiser ir lá e pegar a criança, você Volta pode ir, tudo, eu vou é. embora daqui. Exatamente. E você fala pra ela, eu vou ficar até o fim, eu vou ficar até ela dormir, você estar tranquila pra eu ir embora. Mas se você quiser ir lá pegar ela, tá tudo bem. É muito comum, né? A gente que trabalha com famílias e tal. Alguns casos, a família quer ser terapeuta, sabe? Só que não é assim que a banda toca. Eu tava vendo uma amiga minha comentando sobre isso, né? Sobre essa questão de algumas mães, de algumas famílias, cuidadores querendo ser terapeutas e fazer coisas que eles não manjam tanto, né? E, só que assim, a gente é o terapeuta. A gente auxilia vocês no processo, a gente tá junto com vocês, a gente tá contra vocês. Então é importante deixar isso claro que o terapeuta, inclusive, ele tem que ter um olhar para a família, ele tem que olhar para as necessidades da família. Não é chegando lá bancando o bonitão e a bonitona da balachita e achar que vai resolver todos os problemas porque eu sou brabo. Não, a gente tem que olhar para o cenário, a gente tem que compreender a relação da família, a gente tem que compreender a história daquele núcleo ali. Então, despacitos, terapeutas por aí. E a gente para aqui. É. E eu ficava, né? Tinha dias que eu ficava até 1 da manhã, 2 horas da manhã, até a criança dormir, né? Mas aí você resolve uma vez. E se você continua, você resolveu para sempre. Pra sempre. Entendeu? Sim. Só que se você interrompe na metade do caminho. Porque é mais fácil interromper. Claro. É mais fácil a mãe ir lá falar, ai, tá bom, tá bom, tá bom. Bom, ela dorme comigo, sabe? Pronto. Entendeu? É. Pronto. Eu lembro de uma frase que eu não vou lembrar o autor, mas eu sempre dizia isso pros pais, que é educar dá trabalho. Se você não tá tendo trabalho, você não... Eu adoro a Cris. Em muitos podcasts que ela faz, ela manda uma frase. É muito legal. E geralmente eu não lembro do autor. Tô brincando, Cris. Não sei se você vai ver esse vídeo, mas eu adoro. Tá educando, exatamente. É isso. Educar Você pode estar criando, você pode estar alimentando, você pode estar pagando fazendo um monte de escola. coisa, mas você não tá educando. Educando não tá. Você não tá Porque é o mais trabalhoso. É o que você falou. Mas se eu for lá e guardar o brinquedo é mais rápido. De Claro fato que é é. mais rápido. E você faz melhor, você vai bem feito, entendeu? Mas essa criança não aprende. Aí cresce. Isso é verdade, viu? Tem alguns pontos interessantes, né? Tem muito de Montessori nesse discurso, né? Não faça pela criança aquilo que ela consegue fazer, né? Então, tipo assim, você pode oferecer para ela a oportunidade dela desenvolver isso, né? Desenvolver os seus repertórios, dela criar autoconfiança, né? Melhorar sua autoimagem. Tem textos do Hélio Guilhard, depois procura aí, Autoestima Hélio Guilhard. Ou eu vou colocar aqui nos comentários também, tá? Na descrição desse vídeo. Um texto do Hélio Guilhard que ele fala sobre construção de autoestima, né? E aí, como é que a gente constrói autoestima, autoconfiança numa criança, por exemplo? É deixar ela fazer as coisas dentro da capacidade dela de resolver as questões e ela perceber e ela sentir na própria pele que ela dá conta de fazer aquilo. Se eu faço tudo, eu vou limitando a criança a coisas infantis, coisas que não fazem sentido, que ela não tem interesse para desafios, entende? Então eu vou dando pitadas de desafios, de situações para ela resolver e ela sentir no seu próprio ser, nela mesma, a sensação de ter resolvido alguma coisa, de ter conseguido alguma coisa. Isso é demais, velho. E se torna esses adultos dependentes dos pais. Entendeu? E eu não sei se vocês conhecem, mas a gente conhece. Hoje tem adultos que não assumem sua vida sozinhos, eles continuam morando com os pais, dependendo dos pais. Dependência, e ainda, em muitos casos, Ô meu, se liga, hein? Se esse cara que ela tá falando aqui, presta atenção, hein? Presta atenção. Os pais trata mal, então. Então, agora, aonde que não é que a gente quer culpar os pais, sabe? Aquela coisa, tudo é culpa dos pais. Mas é a responsabilidade deles. Eu não coloco culpa, mas eu acho que é uma responsabilidade. Por isso que eu falo que para você ter um filho, você precisa preparar a tua cabeça. Sim. Entendeu? Preparar. Entender que você está assumindo uma responsabilidade de educação. Ressalva, pessoal, é importante, tá? O Brasil é gigantesco, é um país continental, né?
existem nesses rincões do Brasil famílias em situação muito complicada, tá? Que a informação não chega. E tipo assim, não chega mesmo. Tipo, a pessoa não sabe o que é um absorvente, a pessoa não sabe o que é um preservativo, tá? Não é história da carochinha. É que a gente fica mergulhado nessa bolha de internet, fica vendo só os podcasts, fica vendo os... Enfim, fica nesse mundo aqui das redes sociais. Só que o Brasilzão, maluco, tem coisa que a gente não imagina. Então, assim, é difícil, tá? Então, por isso que a gente tem esse trabalho de informar, de esclarecer, de ir lá dar apoio, programas para fazer esse processo de conscientização, porque parece absurdo o que eu tô falando sobre não usar absorvente ou preservativo, mas existe. E não é tão longe assim não, tá? Que do nosso lado tem. Entendeu? É que foi arrumar, ela olhou. Você está assumindo uma responsabilidade de educar, de orientar, de encaminhar essa criança, de ensinar, sabe? Aquilo, você pode estar certo, pode estar errado, não vamos entrar nesse mérito. Mas aquilo que você acha e você quer para teu filho, aquilo que você acha que é bom para teu filho, encaminha nessa direção. Entendeu? Agora você deixa, sabe? Terceiriza. Vocês falaram de terceirizar. Isso é muito comum, é muito fácil. É a TV, a internet. Isso é verdade também. Existe muita terceirização, né? Deixa ali pro fulano fazer, enfim. Tem consequências, né? Tem consequências. Tablet. A babá. Sim. Todo comportamento é uma A consequência, tá? escola, quantas vezes eu lembro que, nos anos que eu passei dando aula, tinha muita coisa assim de... mas tem que ensinar a criança a pedir licença, dizer obrigado. Eu falava, não, a gente pode fortalecer o com licença, obrigado, mas isso tem que vir. Educação vem de berço, mas não vem. Não Mas vem. Não vem. O meu pai sempre disse assim, ele falava que eu já começo errado no nome das coisas, que ele falava, não é Ministério da Educação, é Ministério do Ensino, porque educação tem que vir de Tem que vir casa. de casa, exatamente. Por isso que Essa é uma discussão muito grande, né? A escola ensina e trabalha habilidades socioemocionais, competências sociais, enfim, cara. Eu acredito que sim, tem que trabalhar. E é sempre uma relação com a família. Não tem como, pessoal. Não tem como. Eu tenho que trazer a família pro lado da escola. Eu tenho que acolher essas famílias, orientá-las, ajudá-las, esclarecer. A gente vai trabalhando em conjunto. Não tem milagre, não tem solução mágica. Quem chega com esses discursos de solução mágica, que resolve o BO, que resolve... Cara, desconfia. Não é assim tão simples, não. É difícil. Não é simples, mas dá pra fazer. eu creio que a escola é uma parceira da família. Não Trabalham sozinha. juntos. É. Reforça aquilo que está Sim. ensinando em casa e passa todo o conteúdo, etc e tal, tá? Mas A gente tem que tomar cuidado também, porque, tipo, a gente precisa dar uma pitadinha de outras coisas que a família tem também. Porque eu posso pegar uma família que tem vários preconceitos. Aí eu vou reforçar aquilo que ela tem em casa. Enfim, joguei isso aí educação, correndo. formação de caráter, relacionamento, sabe? Ser gentil, pedir dá licença, por favor, obrigado, sabe? Esse tipo de coisa você aprende em casa. Sim. Se você não começa em casa, Sim. no relacionamento pai-filho, como Sim. que fica isso? É importante perceber, né? Acabou o corte aqui, mas é importante perceber o seguinte. É sempre uma relação, não tem soluções mágicas para várias questões de crianças mal educadas, que nem elas dizem aqui. A gente tem que ficar sempre atento que existe uma questão com o ambiente, ou a criança aprende no ambiente onde ela está inserida. Então, muitas vezes eu tenho que trabalhar com a família e tenho que trabalhar com a criança, ou muitas vezes com a família já resolve, soluciona muitas questões ali que porventura está ali com a criança, enfim, nas suas relações. Mas é importante olhar cada caso um caso. Eu não posso generalizar as intervenções, eu não posso achar que todo mundo é igual, eu não posso achar que, não é assim. Só que a gente tem que caminhar em conjunto com a família, esclarecendo, orientando, dando suporte, porque muitas vezes não é fácil, tá? A gente não nasce com um manual de como ser pai e mãe. Ah, mas a minha mãe, cara, sua mãe era de outro tempo, sua avó era de outro tempo, as conjunturas e a cultura vai mudando, a sociedade vai mudando, vai sofrendo adaptações, então a gente tem que olhar para cada cenário com uma visão especial. Combinado? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal e, se você quiser, coloque nos comentários aqui algum vídeo que você quer que eu reaja e discuta alguns temas. Combinado? Te espero no próximo vídeo.